Eu estudei a origem das batidas. E a galera tá fazendo uma par de coisa aqui em cima do púlpito que não é pra fazer, mano. Como assim? Você tem algumas células rítmicas que invocam alguns espíritos. O silêncio da morte. Eu tô... Curiosidade veio. Sacou? Você tem algumas células rítmicas que você invoca alguns espíritos. Eu aprendi isso na ULM, quando eu fiz aulas de Afro-Cuba e música brasileira, e ritmos brasileiros. E depois a Caramba, gente... você estudou pra caramba também, mano. Estudei, mano. Estudei. Nossa. Eu sou coordenador da MT em São Paulo. A MT é uma das maiores escolas que tem no Brasil hoje. E ela tá junto com a School of Rock. Eu sou coordenador lá, escrevi a metodologia da escola. Deu 10 livros com 200 páginas cada livro. Nossa! Entendeu? Então, assim... tudo que eu aprendi, mano, quando eu fui pra África... Essa última vez, agora em 2019, eu tive a oportunidade de sentar com o batera. E aí falei pra ele, mano... Eu queria falar sobre ritmos, mano, sobre células e tal. Ele... Pô, Sam, mas estamos aqui numa aldeia. Eu falei, mas só uma célula que eu queria saber. Mano, aí eu fiz essa célula. É quase um funk isso aí. É o funk. Ele, pelo amor de Deus, para. Ele fala um português de Portugal lá. Para. Como que chama isso no Brasil? Eu falei, não, eu que pergunto pra você. Isso aqui é ruim? Ele falou, Aposan, nós estamos numa aldeia. Se você tocar isso daí durante algum tempo... Aí ele veio tudo de encontro com o que eu aprendi, velho. Se você tocar isso daí durante algum tempo e ficar sincado... Quando ele fala sincado, é tipo no grid a parada. Você vai invocar o demônio do sexo. Tá brincando Essas comigo. mulheres aqui vão ficar tudo louca. E vai vir tudo em cima de vocês que é casado. Você tá brincando. Negão, e na África não é macumbinha, não. Na África é magia negra, velho. É pesado. Sacou? Aí eu falei, mano, então faz sentido tudo que eu aprendi, velho. Claudinho Bochecha. Como que era a dança do Claudinho Bochecha? Você lembra? Não era só aqui, assim, ó? Tinha pornografia na música dele? Não. Só love. Era só isso. Olha, eu te amo. E te quero. Então, um funkzinho de boi. Tinha banda. O robozinho aí. Quando ele falou isso, o que eu aprendi aqui? E conversei com amigos meus que tocam no candomblé. Os caras que batem os tamborzão lá mesmo. E eles falaram, mano, tem vezes que a gente fica... A casa da minha esposa, por exemplo, do pai da minha esposa, a casa dele tá aqui. Aí na rua de trás tem um centro de Umbanda. O vizinho da frente é um centro de Umbanda. O da direita é outro centro. Nossa. E da esquerda ele é o centro do centro. Ainda que eu andasse pelo Vale da Sombra. Né? E a minha esposa, quando ela escuta barulho de atabaque, mano, ela fica perturbada. Por quê? Foram anos dormindo e tambor de todo lado, velho. Caraca. E aí eu falei pra ela, quanto tempo durava isso aí, preta? Ela, ficava coisa de 5, 6 horas, os caras batendo sem parar. E batia de um jeito que tava dentro do meu quarto. Parecia que tava dentro do meu quarto. E aí eu perguntei pro cara, por que eles ficavam tanto tempo, né, mano? Porque na igreja a gente faz culto de 1h30, os irmãos já tá tudo abrindo a boca, né? Os caras ficam 4, 5 horas. Aí ele falou, Aposan, às vezes a gente fica 2 horas, às vezes até 3 horas fazendo a mesma levada. Memória muscular. De tanto você fazer a mesma levada, chega uma hora, mano, que o bagulho fica sincado. Ele falou, é a hora que o bichão vem. Eu falei, opa. Essa célula rítmica do funk, aqui no Brasil, é conhecido como a célula rítmica que invoca pombagira, dentro dos terreiros de macumba. É a mesma levada. A mesma levada. Caramba, mano, eu não sabia disso, Isso não. colocado no funk hoje. Isso colocado no funk. E os proibidão tem as que alteras, né? Sim. Quando você escuta, esse que tem esse... É só os proibidão. É tipo letra, uma relação Pesado. sexual mesmo. Quando você escuta isso com fone, junto com esse buster que eles colocam no programado lá, tem os atabaque tocando junto, mano. Sacou? É a mesma levada. Faz essa pesquisa. Eu tive que ouvir isso para pesquisar. Depois vocês pegam uns MC da vida aí e escuta. Entendeu? E aí eu falei pro cara assim, eu falei, mano, então faz sentido. Ele falou, o quê? Eu falei, no Brasil tá muito forte esse lance do funk. A Anitta colocou no Grammy agora. Funk como uma categoria. Vocês viram isso daí? Não. Entrou o funk, virou uma categoria agora no Grammy. Entendeu? E eu falei pra ele assim, faz muito sentido, porque eu conversei com um amigo meu e ele falou que eles têm que ficar tocando durante horas até sincar. Quando sinca, o bichão vem. Que é o bagulho perfeito.
Aí eu pergunto pra vocês, Claudinho Bochecha tinha banda. Me mostra um MC que tem banda, com baterista ali tocando. É só picape, mano. Sim. Ninguém aguenta escutar uma música 2 horas. Que já é assim, cara, desde o início. Já tá no grid, já. Tá, já. Desde o início. Aí você entende o porquê as letras são tão baixas, o porquê a dança e as meninas rebolando tendo uma relação, basicamente. Porque é um bagulho que invoca isso. E é o que eu falo pra galera. Fizeram o tal do funk gospel aí em 2009. Chuta que é laço. Chuta, chuta, chuta que é laço. É MC Dentinho o nome do cara. O MC Dentinho eu conheci quando ele abriu o show dos Travessos, no meio secular. Aí do nada eu vi o cara dentro do gospel fazendo funk gospel. De repente, na cabeça dele, mano, não vou falar que ele é culpado. A Bíblia fala que a gente padece por falta de conhecimento. Certo? Não é isso que a Bíblia fala? E se ele pensou que com o funk ele ia resgatar a galera do morro, é a mesma coisa eu querer trocar a roda do meu carro, meu pneu furou. Vou trocar o step, aí eu vou com uma chave de fenda. Eu vou conseguir trocar? Chave de fenda não foi feita para trocar a roda. Tem que ser a chave de roda para trocar. Você acha que não cabe, então, o funk cabe. dentro da igreja? Aquela célula rítmica foi dedicado para isso. Se você fala que vai fazer isso para pegar a galera do morro, quando o cara escutar essa batida, ele vai prestar atenção na letra ou ele vai lembrar do que ele fazia no fluxo? Você entende? A música é um bagulho muito louco. Se eu perguntar para vocês aqui, mano, vocês lembram como que a gente começou esse podcast? Talvez eu ia falar, a gente falou do Teletubbies, falou do Tiro House e tal. Mas a gente vai ficar buscando informações. Mas se eu começar a solfejar aqui, vocês vão começar a fazer. Isso foi gravado em 1981, mano. Como que a gente lembra de coisas que foi gravado lá na década de 80, 70, e não lembra do que a gente está falando há 1h30, 2 horas atrás? Então a música tem esse poder para pegar o cara, vocês sabem disso melhor do que eu, e leva o cara para outra atmosfera, mano. Música tem cheiro, música tem memória afetiva. Então, partindo desse princípio, se eu passar a minha vida inteira no fluxo, tendo relação com um monte de gente, e o bagulho... Eu posso estar falando qualquer coisa de Deus, eu não vou prestar atenção. A minha memória vai vir toda aquela bagunça. Então, musicalmente, você crê que é inevitável não ligar uma coisa com a outra? Não tem como. Da missão de entregar a toda gente, fazer o bem a quem ver a minha frente. Queremos ser apenas instrumentos usados pelo Senhor. Sair falando de Deus a toda gente, cantar, pegar, visitar algum doente, estar de alguma forma sempre envolvido, deixando Deus conduzir. Pra quem precisa já é o suficiente. O amor de queremos ser apenas instrumentos usados pelo Senhor. Década de 80. A música no início dos anos 80 estava no estado de fluxo. A música do Elvis, dos Beatles, The Doors, Ozzy Osbourne eram todos conhecidos sob o mesmo nome de rock, apesar que os estilos das músicas eram bem diferentes. Quando os anos 80 chegou, a discoteca foi estabelecida e o rock se dispersou em categorias mais definidas. Soft rock, hard rock, pop rock, country rock, esses são alguns deles. A raiz de todos esses gêneros, na essência, ainda é a mesma coisa, rock and roll, são o que chamamos de híbridos. Originalmente RB, ou Rhythm and Blues, do jazz. Joaquim Berente disse o seguinte, no seu livro O Livro de Jazz: tomando um interesse ativo no jazz significa trabalhar para a maioria, porque a música popular do nosso tempo se alimenta de jazz. Agora lembrem, nós falamos disso na época do reggae e um pouquinho de jazz e... melhor não falar. Do jazz foi pro RB e depois entrou no rock and roll e continuou a progredir nesses diferentes gêneros fragmentados.
Mas a raiz de tudo é o rock and roll, e a raiz do rock and roll é o jazz. E a raiz do jazz era o voodoo. Toda a música que ouvimos nos seriados e no rádio, na entrada do hotel e nos elevadores, nos comerciais e nos filmes, toda a música que dançamos, desde Charleston ao rock, funk e discoteca, todos esses sons que nos absorvem diariamente, toda essa música vem do jazz, porque a batida veio para a música ocidental através do jazz. Os especialistas entendem. Mickey Hart, baterista do Grateful Dead. Essa é uma das músicas famosas deles. Agora, ela não é maluca. Você consegue ouvir a condução do ritmo, mantendo o tempo e as múltiplas camadas de som entrando e saindo, mas não é rock pesado. Agora, um dos desafios em tocar uma música secular, principalmente agora que estamos entrando em épocas que é mais próxima para muitos de vocês, é que isso pode resgatar memórias. E apenas orem contra isso se elas não forem de Deus, ok? Mas precisamos continuar nesse caminho. Me desculpe, Krister. Olha o que ele disse. Ele estudou a bateria e o seu potencial em todo o mundo. Ele é um especialista em bateria, conhecido e respeitado, e eis o que ele afirma. Em todo lugar que você olhar no planeta, pessoas estão usando bateria para alterar a consciência. Esse é o ponto. Usar a bateria inadequadamente altera a consciência. Talvez não queremos acreditar, não, isso não é verdade. Mas sim, é verdade. Gostando ou não, isso não muda. Amém? Eu descobri, junto com muitos outros, o poder extraordinário da música, principalmente percussão, para influenciar a mente e o corpo do ser humano. Muitas vezes eu senti que a bateria tem me levado a uma porta aberta para outro mundo. Ele está certo. Como já descobrimos. É difícil identificar o momento exato quando eu acordei para o fato que a minha música, o rock tradicional, tem um lado espiritual. Que havia um ramo da família, um ramo do voodoo, talvez. Os ramos pagãos ao redor do mundo, talvez. Havia um ramo da família que mantinha a conexão antiga entre a bateria e os deuses. Ele é um dos mais respeitados bateristas e estudiosos de bateria no mundo. E ele está dizendo que existe um lado espiritual muito sério. Existe uma conexão entre os deuses. E é claro, nós cristãos conhecemos como demônios, porque existe apenas um Deus. Em um artigo com o título Alta Tecnologia nas Baixas Frequências, o repórter Jason Sneed escreveu sobre uma boate muito famosa. Eis o que ele escreveu sobre um DJ. O DJ Lauren, também conhecido como Bass Nectar, representa a onda de sucesso de DJs. Ele toca sets incríveis, a pista de dança, através da América do Norte e mais. Os shows de Bass Nectar têm um senso de futuro primitivo, de festa total, resultante de uma unidade tribal do envolvimento do público. Essa foi uma frase e tanto. E o que está dizendo é que isso está virando uma tribo verdadeira e faz com que todos fiquem unidos nas boates. Agora eu vou mostrar uma música para vocês. Agora você irá se lembrar dessa música, ela irá te surpreender. Esse foi o voodoo original que mostrei mais cedo. Talvez você se lembre dessa música. Ok, então, enquanto eu estava montando tudo, eu pensei comigo mesmo, na verdade não deveria dizer isso. O Senhor me impressionou e me disse, Christian, eu quero que você pegue essa música de voodoo que você ouviu antes, porque é bem semelhante a essa aqui. Porque essa é a música popular de Bass Nectar nas boates. Então o que ele disse foi, por que você não coloca no seu software, eu tenho um software, um programa de software que eu uso chamado Pro Tools, e você pode colocar músicas diferentes lá. Então uma delas é a música de voodoo, e ele disse, traga outra música e coloque uma em cima da outra. E adivinha? Elas se encaixam perfeitamente.
Foi inacreditável pra mim. Totalmente voodoo. E as pessoas estão dançando a essas modernidades nas boates, ou ouvindo no carro, ou nos iPods, ou que Deus me livre nas igrejas. Então imagine a minha surpresa quando eu o vi, e eu irei apontar quando os tambores de voodoo aparecerem. É a mesma coisa. Mesma coisa. Só tem uma cobertura diferente. O diabo não está brincando, meus amigos, porque ele está na indústria da música há um bom tempo. As batidas ministram ao corpo carnal e não ao espiritual.